Bem-vindo à África, este velho continente, muitas vezes retratado e associado à pobreza e à fome. Guarda, no entanto, uma beleza e segredos que poucos conhecem. Nossa viagem começa sobre 4 rodas e aos poucos vamos deixando para trás a civilização. Mas antes de mergulharmos no desconhecido, fizemos uma pequena paragem numa banca improvisada. Aqui mesmo, no chão. Compramos tomates frescos, vermelhos e suculentos. Um pequeno gesto que nos conecta instantaneamente à essência deste lugar. A partir daqui, começamos a desvendar os segredos escondidos da nossa mãe África. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde cada paisagem, cada rosto e cada história revelam a verdadeira riqueza e resiliência deste continente fascinante. De dia, está tudo tranquilo, silêncio absoluto, mas na calada da noite, esses campos são extremamente perigosos. O nosso guia nos levou até esse exato ponto onde há algo que eletriza o corpo. Bem aqui, abaixo dos meus pés, vou vos mostrar algo. O nosso guia nos mostrou esse histérico. Alguns de vocês podem estar a se perguntar o que chega a ser. Esse é o histérico de javali. O javali é um animal extremamente violento quando sente-se ameaçado. Portanto, nesses campos, na calada da noite, o javali tem se aventurado. Imagine só se ele te apanha nesse lugar. Vire para cá. Temos um cenário parecido aqui. Temos muito histérico de javali. Quer dizer que esses campos é o terreno muito apreciado por esses animais. Há relatos também de que nessas áreas tem havido elefantes à solta. Sim, mas para aquela direção há relatos de que houve um elefante que saiu de uma das reservas aqui nas proximidades e ele fez o trajeto desse lado para aquela direção. E os homens da fauna bravia, por sua vez, vieram à busca desse animal para capturar e devolver no seu habitat. São áreas, são zonas extremamente perigosas que nós estamos aqui para desvendar esses mistérios que estão ocultos nesse lado de Moçambique. Vem conosco. Hoje estamos aqui num lugar bastante inóspito, um lugar bastante distante da civilização. Inúmeras famílias que vêm para cá. Quem são essas pessoas? O que fazem? Por que estão aqui? Você e eu descobriremos as respostas neste documentário. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer outra palavra. Nenhuma criança deveria conhecer o sabor do nada. Mas aqui, esse é o prato do dia. Sem molho, sem caril, sem tempero. Só arroz. Branco, seco. Como uma manhã que eles tentam engolir com força todos os dias. Não há escolha, não há cardápio. Só há fome. E um prato vazio que insiste em voltar para a mesa. E mesmo assim, elas comem em silêncio. Com uma maturidade que não combina com a idade, com um olhar que pergunta, sem palavras, é isso? De novo? Este não é um vídeo sobre comida, é um grito sobre desigualdade.
Porque, enquanto algumas sobras são desperdiçadas na cidade, aqui o pouco é tratado como muito e o nada como um sustento. Vamos a ver o prato, né? Ele tem um arroz, mas não vemos o caril. Vamos perguntar, são dois filhos, né? Ndio wanakunyata. Vão ao cunhado. Tá bom, tá. Então ela disse aqui de que o prato não tem caril porque não há a possibilidade de ter um caril aqui no prato. Vimos que os meninos também já terminaram aí de tomar a refeição, já lavaram as mãos e vão procurar uma água para tomar, né? Para empurar. O problema está aqui é por causa de chuva. Quando entra a chuva, com aqueles brilhos que cavaram aqueles pontes aí, toda a água vai para lá, deixa abrir ao mar. Que naquele tempo não era assim. Que a água quando entra aqui ficava mesmo um mês, mas nem um mês não fica, pode encher a água. E daqui para aqui a água já acabou. A fazer nosso trabalho da machamba, esse tempo de corte, sofrimento em primeiro lugar, água e cobrir maceiros. E agora mosquitos, formiga, estamos a passar. Mas onde vocês dormem aqui? Estou a ver que aqui não tem muitas casas. Fizemos uma cabana só ao ar livre, né? Dormimos assim mesmo da maneira. Não tem medo à noite? O que fazer? Medo temos, nós queremos o quê? Produção. Mas aqui não há relatos de quê? De animais à noite que andam aqui? Com quando ainda? Assim, mamãe está a cortar aqui sozinho. Consegue cortar quantos sacos por dia? Este ano a produção é fraca. É fraca. É capaz de um tentar entrar 2, 3. Este ano é fraca a produção. Por quê? O que é que faltou? No fim do mês de abril deveria cair para ter o quê? Umidade para nos arrebentar, como não foi. Que chuva quase não caiu. Depois, ao arrebentar, hoje foi fraca. E outra coisa, gafanhoto. A fome não grita, mas ela aperta, silenciosa, ela entra devagar e se instala. Aqui a fome tem nome, tem rosto, tem idade, tem rotina. E é a criança que vai dormir com o estômago vazio. É o jovem que finge não estar com fome, para deixar mais para os irmãos. É a mãe que prepara o pouco e não come, só observa. Muitas vezes o prato está lá, mas o que tem dentro não alimenta. É só arroz, ou só farinha, ou só esperança misturada com água. E não há sobras, porque nunca houve o suficiente. A fome aqui é uma sensação, é um estado de existência. É acordar e não saber o que comer. É dormir pensando se o amanhã traz alguma coisa, qualquer coisa que se possa mastigar. E o mais assustador é como ela se tornou normal. Como crianças já não choram, porque aprenderam a suportar. A fome é um crime, mas aqui ela virou hábito. E se isso não te incomoda, talvez o problema não esteja só no prato deles, mas no silêncio do mundo à volta.
Eles chegaram sem malas, sem documentos, sem cartazes, dois jovens com a vida toda pela frente, mas com o caminho bloqueado pela pobreza e pela falta de opções. Vieram de longe, acreditaram em promessas, ou talvez só seguiram o instinto de sobreviver. Não tem casa, não tem emprego, não tem ninguém que pergunte como estão. Dormem ao relento, no chão frio, enrolados num pano sujo, sem colchão, sem rede, sem teto. O seu é o único abrigo e mesmo assim não cobre as feridas que carregam por dentro. Durante o dia caminham, procuram trabalho onde não há, tentam biscato como todos os outros. Mas os rostos cansados dizem tudo. Ninguém está procurando por eles. Um deles contou que vendeu os últimos pertences para pagar o transporte até aqui. O outro, calado, apenas olhava para o chão como quem já se cansou de pedir. Às vezes eu penso que talvez eu não tenha nascido para vencer, só para tentar. Essa frase não sai da nossa cabeça. Essa dor não é só deles. É da geração inteira que carrega nas costas um país que não lhes oferece nada além de promessas velhas. São jovens com talento, força, vontade, mas que por falta de oportunidade viram o tempo passar como quem observa um trem partindo e ficando para trás. E nós, que ouvimos tudo isso de perto, dormimos com eles naquela noite. Sentimos o mesmo frio, o mesmo medo, a mesma sensação de abandono, mas tínhamos para onde voltar. Eles não. Como vocês puderam ver, ontem eu fui me deitar lá dentro, mas agora vocês estão vendo pela manhã que eu estou aqui ao lado dessa fogueira. Tecnicamente eu acordei quase àquela hora das 3 horas, porque lá dentro fazia um frio muito intenso. Então preferi me encostar aqui nesse saco e estar aqui próximo à fogueira. É muito frio. Olha, quando nós falávamos dos mosquitos, olha aqui. Aqui não dá para você bobear. Se você bobeia, eles te fazem a chacina. Consegui bater, né? Então se foi. Então, não há pão para maluco. Tá tudo nublado, tá cheio de nevoeiro aqui. Acha. Eu cheguei cá no dia 9 de janeiro, mas a produção está aqui é de arroz. E eu coiso essa parte do coisa de artículas, esses agricultores que produzem aqui. E segundo, terceiro, é a coisa da criação dos animais, cabrito, boi. Eu estou como um pastor que crio cabritos do primeiro secretário daqui em coisa em Macaraúna. A dificuldade eu não posso dizer por causa de onde é que eu estou na parte do coisa, na parte dos animais. Eu estou sozinho porque os meus filhos estão onde? Na Beira, Moçambique, e Chibababa, aqui na coisa antiga. Tem aquele meu filho chamado Boi, aquele comércio, que faz o negócio dele. Eu estou aqui ainda, estou em dia. Eu não vou estar parado. Depois que eu sempre estou aqui, trabalhando. Mas sempre para a segurança estar lá. Este processo é para debulhar as espigas do arroz, né? Então ela faz sentado para talvez ajudar, né? Talvez ficar muito tempo em pé, mas vamos procurar saber com ela para ela tentar nos explicar porque que faz em pé, porque a maior parte das pessoas fazem em pé em vez de sentado. Ninguém não morita mais garapace. Então a garapace não é mulente. Não cocô bem no rádio. Kufamba assim. Mokuva no hoja moyo ngono da kulima mas mlenje achaguentali pusu no garapasi ande unocheka ngonyara umpungo garapasi ucheka ngonyara uno puho kwa garapasi kapera uruja kapera kuruja udia msako kapera dia msako sona
Gorinho já está o dia. Ora no pouco finança, do disse abantu abo mufana limwalamo akujekara gobarangu esse limweniro não. Ok. Então ela está a tentar aqui nos explicar de que ela geralmente faz os trabalhos sozinha, né? Mas para ajudar nessa época de colheita, para flexibilizar. Então ela arranjou um pouco de valores, então colocou alguns homens aqui para lhe ajudarem nesse trabalho de corte e debulho do arroz. E ela também explicou que a produção deste ano aqui é meio fraca em relação aos outros anos, mas mesmo assim ela agradece, né, porque o ano passado eles não tiveram uma produção quase significativa, a produção foi muito fraca por conta de falta de chuvas. Elas não estão de férias. Nem faltaram aula hoje. A verdade é simples e brutal. Essas crianças nunca foram à escola. Nunca aprenderam a escrever o próprio nome. Nunca ouviram um professor dizer muito bem. Nunca usaram um microfone, nem carregaram uma mochila nas costas. O que sabem da vida, aprenderam com a vida. Não em sala de aula, mas no campo, no fogão de lenha, nas ruas. Enquanto outras crianças discutem provas e deveres, elas contam lenha, água e obrigações. E ainda assim, sonham. Sonham com um quadro negro, com um lápis de cor, com livros que contem histórias que elas também existem. Mas o tempo passa, e cada dia fora da escola é uma página em branco que nunca mais será escrita. Não estamos falando de um futuro interrompido, estamos falando de um futuro que nunca começou. Então, eles estão a dizer que ela não vai à escola porque a escola aqui está bastante distante. E não é comum que crianças da idade dela vão para lá sozinhas. Agora, ninguém nem muito ainda vai a um perequete ou não, escola. Leona kuti kuno vanavese vai na escola? Vanenda mahinera Ndiyaimo basi nkala tandu tempo nambe ndakaja mulenje chikwaja final. Ok. Então aqui nós temos uma fogueira, né? Eles querem confeccionar aqui uma refeição. Então nós conversamos com a mana ali, ela disse que quer fazer o bolo. Que tipo de bolo queres fazer? Bolo de farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de milho? Que tipo de bolo é? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Sim. Para qual finalidade? É para vender e para comprar carne. Ok. Então estamos a ver aqui uma massa de farinha de trigo. Então ela já vai esticando a massa, que vai ser talvez em forma de rodelas, é isso mesmo. E ela vai fazendo aí o processo, né? E depois esse fogo aqui é para fazer a fritura. Sim. Aqui vais deixar o bolo primeiro ele fermentar ou vais fritar logo assim direto? Vou deixar um pouco. Vai deixar fermentar, né? Sim. E como que você faz para preparar essa massa? O que você coloca ali? Além só da farinha de trigo e água? Açúcar, um pouco de sal, royal, levrina, um pouco de óleo, manjaco. E quanto que fazem, por exemplo, por cada bolinho assim? E 5 meticais. 5 meticais. Quanto que você espera tirar nesta toda a massa? Uns 200, também 400 ou 450. Ok. E 450 bolos ou meticais? Meticais. 450 meticais. E em quantos dias você almeja que esses bolos terminem? Hoje, Zô. Vão terminar hoje, amanhã vão voltar a fazer o mesmo processo? Sim. Aí, então quer dizer que tem muita movimentação aqui. Sim. É. Positivo. Lembra-nos do teu nome? Velha Rafael Martins. Em muitos lugares, abrir a torneira e encher um copo de água é algo simples. Tão simples que nem se pensa nisso. Mas aqui, cada gota é conquistada com esforço. Cada balde, uma pequena vitória diária. As famílias caminham longas distâncias sobre o solo escaldante. Cruzam mato, estradas secas, caminhos de areia, com baldes na cabeça ou nas mãos. Chegam em poços improvisados, cavados com as próprias mãos e ali enfrentam a realidade.
A água que sai dali não é cristalina. Tem cor, tem cheiro. Carrega a terra que a abriga. E riscos que não se veem a olho nu. Mesmo assim, é essa água que se bebe. Que se usa para cozinhar, para lavar, para viver. Não há filtros. Não há outra opção. O corpo precisa, então bebe-se, mesmo sabendo que pode adoecer depois. As crianças são as mais afetadas. Dores no estômago, febres, infecções na pele. Sintomas que vêm e vão como parte da rotina, como se fosse normal. E talvez o mais duro não seja a sede, mas a sensação de que essa luta não é vista. De que apesar de tantas promessas do progresso, a água limpa ainda é um privilégio, não um direito garantido. As autoridades fazem o que podem dentro dos seus limites, mas há lugares que ainda não foram alcançados, comunidades que precisam ser lembradas. Este povo não pede luxo, pede apenas o básico. E se até a água, esse direito tão elementar, ainda é um desafio, o que dizer dos demais sonhos? Nós temos aqui um que era um poço, mas por conta da seca, por conta da falta de chuva, então ele acabou sendo descontinuado porque ele secou. É suposto que um poço desse ele não seque, mas este secou. Temos um outro aqui, também era um poço, mas secou. Temos uma série de água. O único que ainda abastece água aqui, quase para toda a região, é este. Então, o pessoal que está aqui, então ele está à espera que a água suba, né, para poderem... Aqui o método que é usado é o método de empatador. Então esta é a água, né? Para vocês terem uma ideia. Então, vocês sabem como que é. Meio salubre, mas aceitável. Cheiro de barro, sim. Mas é a água que tem. Porque a outra é mesmo salubre, não tem jeito. Quando falamos de lar, pensamos em abrigo. Pensamos em proteção contra o frio, contra o calor, contra o medo. Mas aqui o lar é, muitas vezes, apenas uma tentativa de escapar da miséria. As casas, e se é que podemos chamar assim, são barracas frágeis, construídas com o que se tem. Paus, folha de coqueiro, lonas rasgadas, chapa de zinco e barro. O chão é puro solo, sem colchão, sem cama, apenas um saco, um pano ou o próprio corpo como descanso. Quando chove, a água entra. Quando venta, o zinco treme. E à noite, o frio e os mosquitos fazem morada junto com quem tenta dormir. É comum ver famílias inteiras dividindo um único compartimento. Pais, filhos, avós. Independentemente da idade, aqui todos devem trabalhar junto em união, né, para contribuir de alguma maneira. Temos aqui, e lembra o teu nome? Zina? Ian? Mariana Simão. Aqui temos a menina Mariana. A Simane. Então ela está a fazer aqui um processo tradicional, né, para pilar o arroz. Então ela vai fazendo aí o processo. Mariana, una makor manga? Ana 8 anos. Ana 8 anos? Mumu de yayag? Então aqui nós temos a mãe da Mariana. A mãe da Mariana diz que a Mariana tem 8 anos de idade. E ela agora auxilia a filha no processo de pilar o arroz. Em algumas culturas,
é quase falta de respeito chegares e encontrares alguma atividade e não fazeres. Então eu não sou exceção, vou também fazer aqui o processo. Mas há um promenor. Enquanto faz esse tipo de atividades, é comum que as suas mãos fiquem com calos. Imagine só. Enquanto tu vais pilar 10 quilos, ou seja, 2 galões de arroz, quantos calos tu vais ter em suas mãos? Mas aqui não há opção. Chegaio, tiro 4. A moagem está na vila mais próxima, por forma de dizer, mas é distante. Estamos a falar em volta de quase 60 a 70 quilômetros. E como que muito alguém que tem gume quando não catica, por exemplo, um cara que não tem a churches. Então estão a dizer que quando há passagem, há possibilidade em dinheiro. Então se tu sais daqui, vais para lá. Mas quando não há, tens que usar a própria passagem que o Deus nos deu, que são os nossos pés. Então, vamos a isso. Então, aqui, nesta direção, nós temos essa jovem, que nós já apresentamos aqui, e ela está no processo de fritura dos bolos. É comum quando você cozinha nesse tipo de fogões que ele solte bastante fumaça. Então nós vamos esperar aqui que o óleo aqueça, que os bolos sejam fritados e vemos aqui o resultado que vai nos proporcionar. Aqui também frisar aqui que ela é bastante rápida na forma, né, em que ela vai fazendo aí para os bolinhos. E vemos que a peneira que ela já estava a começar aí, agora está quase cheia. Esquece a sua cozinha de luxo. Aqui o processo é outro. Aqui temos algo que merece dar um realce. Ela colocou aqui na peneira uma certa quantidade, mas a peneira está quase cheia. Então ela tem de continuar a fazer a forma dos bolos. E ela agora usa uma outra alternativa que nós vemos aqui pelas imagens. Ela usou um saco e ela colocou uma base aqui por baixo. Por que você colocou essa farinha aqui? Então ela coloca a farinha para servir como uma base de isolamento, para que a forma dos bolinhos que ela fez não grude. Mas talvez você se pergunte, por que usar o saco? Fazemos a pergunta para ela. Por que usar o saco em vez de uma outra peneira? Então ela diz que não tem outra peneira, mas os bolos não podem parar. Isso, o nosso óleo vai se esquentando. Costuma sofrer sofrimento daqui, sobre aqui não temos emprego nem nada. Só aqui que nós costumamos viver também como buscados. Quando tem alguém também tem uma ndima aí de cortar arroz, o que e cultivar. Nós costumamos ir também, apanhar também uns 10, 5 meticais para nós se ajudar também aqui, para nós conseguir comer e cozinhar, comprar também galone de milho, moer também lá, costumamos trazer também em casa. Mas estamos mal aqui mesmo, nem emprego, nem nada. Só aqui somos fáceis, nosso job daqui só é buscados. Como que é? Vimos que parece que você é a figura masculina nessa família, né? Sim. És o chefe de família aqui? Não, mas quando vamos falar é chefe por causa disso, meu irmão mais velho também daqui, mas tem meu cunhado, né? Sim, assim deixei lá na machamba, assim que era hora que está feito na machamba, estamos fazer buscado. Ok. Deixei isso, outro carreguei saco para aqui. Se quiser levar mais outro saco lá, mas deixei lá também aqui. A última também outro tarefa. Aqui não importa se é homem ou é mulher, chefe de família, todos fazem o trabalho de machamba. Sim, vamos fazer esse trabalho de machamba. E quando
é época em que não há mais chamba, o que vocês fazem para ganhar sustento? É, que falamos assim, não falta aqui nesses buscados sobre aqui. Quando acabar esses buscados de arroz, temos mais, costumamos ir mais na Tiziwa. Tiziwa já costumamos pôr também matacouve, repolho, tomate, cebola. Tiziwa o que é? É outro bairro? É outro bairro, sim, lá perto da estrada. Lá. Ah, lá dentro Sim, do lado. sim. Mas como é que vocês chegam até lá? Tumaíra a pé, tem um caminho mesmo, estrada também caminho. É Tumaíra a pé até lá, com enxada. Costuma também fazer também esses buscados de culimar. E aqui nós estamos a ver que nós tecnicamente estamos quase no meio do nada. Não tem muitas casas aqui. Não, em casa tem. Não, estou a falar que aqui. Tem não casa. tem tantas casas assim? Sim, tem. E como que é, por exemplo, lá à frente. questão de animais, talvez? Tenho ouvido relato de que animais, vinhama. Vinhama, jumsola, vinhama Jumsora. Muno mesmo. Vinhama, jumsola, era cari. O ar, meio nada. Tentando ignorar o desconforto, o barulho, os bichos. A privacidade é um luxo que ninguém conhece. A segurança é uma esperança distante. E mesmo assim, dentro dessas estruturas frágeis, pulsa uma força impressionante. Uma mãe que prepara comida no chão de barro, um pai que conserta o telhado com arame e fé, uma criança que acorda sorrindo, mesmo depois de uma noite inteira sem dormir direito. Martinho, então eles aqui nos abriram, né, sua casa, para nós conhecermos, porque nós queremos entrar, né, neste vilarejo, né, e saber como que as pessoas vivem aqui. Então eles nos cederam, né, então nós vamos para ver e saber. Sim, atento. Estamos aqui. Então, estamos aqui num espaço que menos de 1 metro, né, de largura, umas coisas quase de 2 metros. O que é este compartimento onde nós estamos? O que é esse lugar? É quase, essa casa aqui é quarto sala. Sim, essa sala é quarto. Esse espaço nós estamos? Sim, uma sala? Sim. E pessoal, então é isso que acabamos de ouvir aqui. Que esse espaço, né, é menos de quase 1 metro por 2 metros. Ele diz que aqui é uma sala, né? Então, mas é meio que aberto, não é? Então ele disse que essa casa é uma casa de quarto e sala, né? Então nesta casa mora esse senhor e o seu primo, né? Sim, primo. E nós aqui com o meu primo dormimos aqui. Aqui ele está a fazer bolo atrás fora aí, costuma dormir também no quarto. Okay. Então aqui temos 2 compartimentos, esses que eles consideram uma sala, que também não vemos nenhum móvel, né? Mas temos aqui outro compartimento, né, que eles dormem nesse lugar. E o que vocês colocam aqui para dormir? Eu costumo colocar também com lona assim, uma mexindeira embaixo. Então eles disseram que colocam aqui uma lona deste modelo, um saco. Então eles passam a noite aqui. Mas há um detalhe. Cá do outro lado, ele disse que é um outro compartimento em que dorme a tua irmã. Sim, minha prima. Sim. É a prima dela. Aqui, frisar aqui que é do sexo oposto, né? E aqui eles não têm uma parede assim tão para separar esses 2 cômodos. Mas é aqui que eles fazem o seu repouso. E se olharmos para esta direção, vou pedir para a minha câmera aqui fazer uma inversão. Então nós estamos a ver aqui. Essa é a nossa porta, né? E temos aqui algo que serve como uma porta, né? Para talvez até impedir que algo na calada da noite entre para aqui. Mas é simples que até uma criança pode remover. Essas casas não têm muros, mas têm histórias, têm luta, têm dignidade. A precariedade dessas habitações não é sinal de preguiça, é reflexo de décadas de esquecimento, de ausência de apoio, de lutas travadas em silêncio. E por isso,
Quando mostramos essas imagens, não queremos provocar dor. Queremos provocar consciência, porque nenhum ser humano deveria viver assim. Ninguém deveria chamar isso de casa. E ainda assim, eles chamam e resistem. Que nós esperávamos, eles estão sendo confeccionados e vemos, são bolos com uma aparência bastante apreciável e agradável. E é bem rápido, né? É bem rápido. E ela vai fazendo. Os bolos aqui já estão prontos. Prontos para serem consumidos. E temos já aqui o primeiro cliente. Temos o primeiro cliente. Temos o primeiro cliente. Agora vamos saber com ele. Antes que a gente prove, né? Mas queremos saber com ele. Seja sincero contigo mesmo, nos diga como que estão esses bolos. Não, bolos estão bons, açúcar está numa boa, sal também, não sei, cara. Sal está numa boa, na dela preparou bem, cozinhou bem, não está maçudo, como nós estamos a ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Câmera, foca um pouco ela aí, né? E depois faz um close-up para ela aqui. De 0 a 10, qual é a nota? Foca aqui. 10. Foca nela agora. Era mesmo só para descontrair, né? Nós continuamos aqui nessa nossa conversa, né? E nunca é demais. Disse que alguém quer fazer um test drive, tem que provar. Vamos comprovar se a opinião dele, nota 10, bate ou não bate. Mas está bem quente, pô, a fumaça aí. Então, nós aqui compramos alguns bolinhos, né, para os meninos e olha a felicidade deles. É quente, né? Pizza, né? Come. Nak? Ano sa kamay singaw? Então é isso, pessoal. Nós fizemos aqui um longo percurso à busca do óleo de cozinha, né? Não é um óleo selado, é o óleo que vende-se aqui. Então vamos lá saber os preços e comprar. Então nós estamos com ele aqui, ele é o vendedor. Então 10 meticais. Então cada frasco a 10 meticais. Então prontos, né? Nós vamos levar também uma quantidade. Como vocês viram, nós precisamos também preparar uma refeição. O dia já está a findar, né? Precisamos colocar alguma coisa no estômago. Então nos dê também. Vende aqui algumas coisas. Estou a ver aqui. Carne moída. É o quê? Carne moída, soia. Então temos aqui uma carne moída, né? E faz ideia de que carne é essa aqui? Carne moída. Sim, mas é carne do quê? Frango? Não sabe. Essa é uma carne Então, produzida na Índia. Então essa é uma carne, né, originária da Índia. Não sabemos o que é. Não se sabe exatamente o que chega a ser. E como que é? É bom? É bom, É bom, né? Como que prepara-se isso?
tomate também, caldo. Esse também é um sonho. Acabou virando uma iguaria. Cereal. Acabou virando uma iguaria. Mas há muita incerteza do tipo de carne que ela é. E quanto custa? Um frasco? 15 meticais. 15 meticais. E ali temos cebola, né? Como quem diz, cebola. Então aqui temos outras coisas, bebidas e tal. Mas nós queremos o óleo, que é o que nós viemos aqui à busca. E você mora aqui? Sim. Onde? Aqui mesmo, lá atrás. Pessoal, o sol já se pôs e a essas horas chega a preocupação. Onde vamos dormir? Nós estamos ainda no meio do nada e a essas horas começa uma praga nesses lugares. Estamos a falar do mosquito. Sabemos que o mosquito é o principal causador da malária, mas nesses lugares, o que se usa para se proteger deste felino mortífero? Nós encontramos uma família que nos cedeu uma humilde casa, assim por dizer, uma cabana, que já eu irei mostrar para vocês que estão aí do outro lado, né? E passaremos a noite mesmo nesta savana. É aqui onde vamos passar a noite, vamos tomar a refeição, o jantar, e assim vamos mostrar onde se deita, onde iremos dormir, onde eu, Augusto Chicamice, irá passar essa noite de hoje. Venha comigo. De crash, ó. Como vocês conseguem ver pelas imagens, tudo isso são mosquitos. É uma praga. É uma praga. Assim, com essa luz ela é movida na base de carregamento através de um painel solar. Então nós fazemos, eles nesse caso, fazem o carregamento, né, ao longo do dia, quando o sol raia. E no final do dia eles penduram aqui como uma forma de afugentar os mosquitos, porque eles todos são atraídos pela luz. E essa mesma quantidade que está aqui, provavelmente é a mesma que está desse lado, onde não tem luz. Mas, para resolver essa problemática, eles usam a chama acesa. A chama, ela vai afugentar por conta da fumaça e tal. Como podem ver, já é quase 21 horas e meus olhos estão pesados. Preciso me deitar um pouco. Então, vamos. Então agora vou vos mostrar a casa, né, em que vou passar a noite aqui. Fica à vontade. Então, pessoal,
Eu até aqui para remover as minhas botas. Então, só como conseguem ver, então esta é a parte, né, em que vou passar a noite, mal consigo ficar em pé. Dá para saber que eu sou de estatura baixa, né, 1 metro e alguma coisa, mas mal consigo ficar em pé nesta casinha. E se vocês olharem em volta dela, né, o material que ela é feita, aqui é aqui um pouco de capim, e aqui tem uma espécie de uma lona, e se nós prestarmos atenção, se eu fazer alguns movimentos, é realmente fatal. E há um detalhe aqui importante, né, que eu quero vos mostrar. O teto é feito de plástico e um pouco de capim. E este aqui temos uma rede mosquiteira, que é para tentar ajudar a afugentar os mosquitos. Se vocês olharem essa parte, ela quase está a desmoronar, né? Quase está a desmoronar, mas não há escolha. É a casa que foi-nos cedida. Então esta aqui é o colchão. É o colchão onde vamos passar a noite. E prontos. Só para não haver aqui enrolação. Então aqui é mesmo o chão de terra. Colocar-se esses sacos e a gente vai dormir aqui. Então, como alguém preparado, sempre não deixa uma coberta. Nunca se sabe o que pode acontecer. Então esta é a minha mochila. Eu vou usar ela como uma base de sustentação, para servir como uma almofada, porque também não foi nos concedido aqui. Então sempre proteja-se contra os mosquitos. Sempre proteja-se contra os mosquitos. Então é isso, pessoal. Então é basicamente isso. E eu não sei se dá para perceber isso aí na câmera. Aqui é um lugar meio que íngreme. Aqui é uma parte mais baixa, aqui é a parte um pouco mais elevada, e acredito que vai gerar algum desconforto, né, ao dormir. E aqui dormir sem roupa não é uma opção. Se eu tivesse mais roupas pesadas para colocar no corpo, eu colocaria. E a essa hora faz um pouco mais de frio. Se vocês prestarem atenção, eu também já estou um pouco agasalhado aqui. E vamos a isso. E até amanhã. Fui! Pessoal, bom dia. Como vocês puderam ver, ontem eu fui me deitar lá dentro, mas agora vocês estão vendo pela manhã que eu estou aqui ao lado dessa fogueira. Tecnicamente eu acordei quase àquela hora das 3 horas, porque lá dentro fazia um frio muito intenso. Então preferi me encostar aqui nesse saco e estar aqui próximo à fogueira. É muito frio. Olha, quando nós falávamos dos mosquitos, olha aqui. Aqui não dá para você bobear. Se você bobeia, eles te fazem a chacina. Consegui bater, né? Ou então se foi. Então, não há pão para maluco. Tá tudo nublado, tá cheio de nevoeiro aqui. Oxe.
Pode pôr farinha, é farinha assim. Pôr farinha, depois conseguir dormir. Mas quando pôr algum medicamento assim não vão morrer? E qual tipo de medicamento? Tem alguns só que já pode criar Essa dona veio de dedo, acabou por aquele medicamento de dedo, mas não dormiu aí. Foi, está no banho aí. Está ouvindo? Está no banho. Aqui vive outra pessoa? Ah, está no banho. A vida yangu. A vida. Ndio dia kila unatushangia hapo muda usio. Já amanheceu e agora temos que dar uma ajuda à família que nos concedeu o espaço para podermos dormir. Vocês notaram nas minhas mãos, tenho uma série de foices. Agora vamos para o campo, vamos fazer a colheita do arroz. Nesse caso, vamos falar o corte, né? Como dissemos da outra vez, não viemos aqui para olhar. Viemos para sentir na pele o que eles têm passado dia e noite. Vamos a isso. Há muitas dificuldades aqui nesse campo. A dificuldade que tem aqui é dia como noite. Noite há dificuldade de energia e bichinhos também que andam, não sei aqueles bichinhos como são. E como dia também temos dificuldades também de água. E nesse campo, nessa região aqui, merecia também ter uma escola, porque tem certas crianças que vivem nesse campo que não vão para a escola. Isso é uma coisa também que o governo pelo menos poderia ajudar nessas pessoas. E, como né, nós somos viventes, né, não conseguimos alcançar bem outras dificuldades. Os nativos daqui que podem falar outras coisas. Estou saindo da beira, né? Mas só vim Culimar. Tenho casa, minha casa permanente aqui. O problema que nós temos aqui no Macaraú, aqui tem chuva. Não chove bem para nós tirar boa comida conforme que nós queremos. Chove com dificuldade aqui, chuva. E depois não tem água doce, não temos. Temos água salgada, temos um furo aí, mas é água salgada. Agora estamos a precisar de água, energia também. É isso que nós estamos a precisar. Só. Vim da cidade da Beira, vim praticar agricultura aqui. A vida no Macaraú é meio difícil. Para quem que habituou a viver num bem bom, também não podemos ter aquelas condições da cidade para aqui, né? Mas para quem habituou a dormir bem, acordar, beber uma boa água, a dificuldade daqui que nós temos, há dificuldade sim de água. Dificuldade de água, a água nós chamamos de beber, é água turva. Essa água não é boa para o consumo assim direto, não há tratamento, não há nada, não é? Lá na zona tem o que, como chamam? Tem um furo aí, mas a água é salgada. Por isso as pessoas preferem virem beber essa água, porque aquela água é salubre. Nós não conseguimos beber aquela água. Essa é doce? Essa é meio doce. Em relação àquela que está lá, essa é meio doce. Essa já dá para beber. É somente isto. Estou aqui no Macaraú em termos de agricultura, mas a produção não deu bem através de chuva.
E nas casas onde na residência onde vivemos tem problema de noite, formigas costumam sair muito. Então não tem como iluminar aquelas formigas. Às vezes usamos cinza para conseguir dormir. Então não é fácil. Mosquito também. E a dificuldade de água. Aqui onde nós estamos, aqui quase é um riacho. Então na falta de chuva é que nós abrimos aquele poço. Essas formigas, quando saem, não conseguem dormir? Nada, não dormimos mesmo. Às vezes vem 2 horas, 1 hora, às vezes 0 hora, 23 horas. Basta aparecer já não há mais sono. Mas já aparecem de onde essas formigas? Sai de baixo. Porque aí vocês dormem diretamente no chão mesmo? Sim. Estendemos aquelas lonas aí. Então, com juvete, depois eles sobem tudo aquilo ali. Nem o mosquiteiro chama, rede chama dominar. Sobem. Logo sai para onde? Na cama, onde dormimos. Ya ndikulimira pano apa ndikapata paineri kugarigari batalia. Sofrimento de energia. Falta ya kusoanji energia, changa energia. E por isso já tu usar uma painel. Tabuka mesmo. Ana tinao, mamuna alipo, baba ningi, emprego não tem, basta de buscato, a gente vai confusão ngama sobre njala. 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 Fazer o corte, né? O foice, o arroz. Então, por conta da fraca chuva nessa temporada, então tecnicamente não houve muita coisa e essa machamba ela não se fez sacha, então por isso que há muito mato em relação mesmo do arroz, o grau do arroz, né? Como vocês conseguem ver aqui. Em condições normais, se houvesse muita chuva e essa machamba fosse trabalhada de forma devida, deveria ter muita coisa aqui. Mas se há um detalhe aqui muito importante, se olharmos para toda a nossa volta, na parte do chão, nós temos aqui rachaduras. Essas rachaduras descrevem, né, a falta da chuva, né, nesta época de produção. Então é basicamente isso. O que vai se fazendo aqui são apanhados em pequenos lugares onde você tem pés de arroz, né? Então você vai removendo. E este aqui é um campo de 2 hectares, né? Ela parte dali até o outro extremo. Então são 2 hectares dessa natureza em que vai se fazendo apanhado. Então nós vamos ajudando aqui até onde podemos.